Francisco e Jacinta Marto foram dois dos três pastores a quem Nossa Senhora de Fátima apareceu em 1917, em Fátima, Portugal. A história deles é uma inspiração para muitos fiéis ao redor do mundo e sua canonização reforçou o impacto espiritual de suas experiências. Francisco e Jacinta nasceram em uma pequena aldeia chamada Aljustreu, na freguesia de Fátima. Francisco em 11 de junho de 1908 e Jacinta em 11 de março de 1910. Desde pequenos, eles cuidavam das ovelhas junto com sua prima Lúcia. Em meio à Primeira Guerra Mundial e à epidemia de gripe espanhola, estas três crianças humildes tornaram-se mensageiras de uma das aparições marianas mais impactantes da Igreja Católica. Nascidos em uma família camponesa de 7 filhos, desde pequenos já demonstravam uma espiritualidade profunda. Influenciada pela devoção familiar, cresceram pastoreando ovelhas nos campos de Fátima e foi durante essas atividades pastorais que em 13 de maio de 1917, afirmaram ter tido a primeira visão de Nossa Senhora. Mas a história se iniciou antes desta data. Francisco, Jacinta e Lúcia tiveram 3 encontros com um anjo que se apresentou como o Anjo da Paz, o Anjo de Portugal. Essas aparições ocorreram em 1916 e prepararam as crianças para as futuras visões de Nossa Senhora. A primeira aparição do anjo aconteceu na primavera de 1916. As crianças estavam pastoreando suas ovelhas na localidade de Louca do Cabeço quando o anjo apareceu, envolto em uma luz brilhante. Não temais. Sou o anjo da paz. Orai comigo. Em seguida, ajoelhou-se, inclinou-se até tocar o chão com a testa e ensinou-lhes a seguinte oração: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Esta oração refletia a importância da reparação pelos pecados do mundo e a necessidade de um coração contrito e unido a Deus. A segunda aparição ocorreu no verão de 1916, no poço do quintal da casa de Lúcia, chamado Poço do Arneiro. Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Ele destacou a importância de orar pelos pecadores e pelos que não acreditavam, como uma forma de reparar o sofrimento de Cristo e alcançar a misericórdia divina. A terceira e última aparição do anjo aconteceu no outono de 1916, na Louca do Cabeço, o mesmo lugar da primeira aparição. Desta vez, o anjo apareceu com um cálice na mão, e sobre ele, uma hóstia da qual caíam gotas de sangue. Ele deixou o cálice e a hóstia suspensos no ar, ajoelhou-se e ensinou-lhes outra oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. O anjo fez um gesto que indicava que as crianças deveriam receber a comunhão, e foi nesse momento que ele as preparou para compreender a importância do corpo e sangue de Cristo. Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Repara-lhes os crimes e consola o vosso Deus. A mensagem era clara. A reparação pelos pecados do mundo,
especialmente os pecados cometidos contra a Eucaristia e a grandeza de Cristo. Era uma missão urgente. O anjo da paz não apenas orientava as crianças sobre a necessidade de orar pela paz e pela salvação das almas, mas também as preparava para o papel vital que desempenhariam em um momento histórico de grandes transformações e desafios para o mundo. O anjo é considerado um mensageiro de Deus, preparando os corações das crianças para a missão que as esperava. A simplicidade e a profundidade dessas aparições são lembradas até hoje, com muitos devotos vendo nelas uma fonte de inspiração para a vida espiritual, especialmente no contexto da oração, da penitência e do sacrifício. Segundo as crianças, a Virgem Maria apareceu-lhes vestida de branco, brilhante como o sol, e pediu que rezassem o rosário todos os dias para alcançar a paz no mundo e o fim da guerra. Ela teria aparecido aos 3 pastores em mais 5 ocasiões, de maio a outubro de 1917, revelando-lhes 3 segredos que incluíam visões do inferno, previsões sobre a Segunda Guerra Mundial e um pedido de consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. No período das aparições, entre maio e outubro de 1917, a Virgem Maria, identificada como Senhora do Rosário, apareceu-lhes na Cova da Iria. Durante estes 6 encontros, ela pediu oração diária do terço para a paz no mundo, sacrifícios pela conversão dos pecadores, devoção ao Imaculado Coração de Maria. Francisco via a Virgem, mas não a ouvia. Jacinta via e ouvia. Lúcia dialogava. A mensagem central era clara: não ofendam mais a Deus, que já está muito ofendido. As aparições tiveram um significado profundo na vida das crianças. Lúcia, Francisco e Jacinta aceitaram e responderam a esse chamado. Eles eram crianças comuns, mas sua fé era imensa, e eles se tornaram testemunhas e propagadores da mensagem de Nossa Senhora com um zelo e um amor incondicionais. Após as aparições, a vida dos 2 irmãos mudou completamente. Eles abraçaram uma vida de austeridade e oração. Também enfrentaram enormes desafios, incluindo perseguições e descrédito. Foram interrogadas por autoridades locais e até presas, mas mantiveram-se firmes na fé. Ambos passaram a viver em uma profunda união com Deus, fazendo sacrifícios e oferendas em favor da conversão dos pecadores, conforme o pedido de Maria. Francisco, que era mais introvertido, dedicava-se especialmente à oração e à adoração silenciosa. Passava horas em contemplação, dizendo: quero consolar Jesus pelos pecados do mundo. Rezava terços incessantemente, mesmo quando fraco pela doença. Jacinta, por outro lado, tinha uma personalidade mais vibrante e extrovertida, e sua alegria radiante estava intimamente ligada à sua missão de espalhar a mensagem de Nossa Senhora. Mas Jacinta foi muito impactada pela visão do inferno. Oferecia jejuns, dores e até sua comida aos pobres. Chorava pelos pecadores dizendo: se pudesse, colocava todos no meu coração para os salvar. Em 1918, Francisco e Jacinta contraíram a gripe espanhola. A doença afetou gravemente Francisco e evoluiu para uma broncopneumonia grave, deixando-o acamado e com dificuldades para respirar, causando-lhe febre alta e uma fraqueza extrema. Apesar de sua saúde deteriorada, Francisco manteve uma atitude serena e devota. Ele passava a maior parte do tempo rezando e contemplando, demonstrando uma maturidade espiritual impressionante para sua idade. Ele recusava analgésicos e medicamentos, dizendo à família: não quero aliviar a dor, quero oferecê-la pela conversão dos pecadores. Ele tinha um forte desejo de consolar a Nosso Senhor, como frequentemente dizia, e suportou o sofrimento com paciência e resignação.
No final de março de 1919, Francisco já não conseguia sair da cama. Sua respiração tornou-se cada vez mais curta, e seu rosto pálido refletia a proximidade da morte. Em 3 de abril, confessou-se e recebeu a unção dos enfermos. Na madrugada de 4 de abril de 1919, pouco antes de falecer, Francisco fixou os olhos em um ponto da sala e sussurrou sorrindo: "Olhem aquela luz linda perto da porta. É a Virgem que vem me buscar." Minutos depois, faleceu em paz, aos 10 anos de idade, cercado pela família. Suas últimas palavras e o sorriso sereno marcaram todos que testemunharam o momento, reforçando a crença de que ele partira para o céu. Sua morte precoce, aliada à sua devoção, inspirou muitas pessoas ao redor do mundo a buscar viver com mais fé e entrega. Francisco foi enterrado no cemitério de Fátima, em um túmulo simples. Em 1952, seus restos mortais foram trasladados para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima, ao lado de Jacinta. Embora seu corpo não tenha permanecido incorrupto como o da irmã, sua história de sacrifício e pureza tornou-se símbolo de santidade infantil. Sua morte precoce não foi vista como tragédia, mas como o cumprimento de uma missão: oferecer a vida pela paz no mundo, conforme pedira a Virgem Maria. Francisco é o santo mais jovem da Igreja Católica que não é mártir. Canonizado em 2017 pelo Papa Francisco. Sua festa litúrgica é celebrada em 20 de fevereiro, mesma data de sua irmã Jacinta, unindo-os eternamente na memória da fé. Em dezembro de 1918, após a morte do irmão Francisco, Jacinta Marto, então com 8 anos, foi diagnosticada com pleurisia purulenta, uma inflamação grave da membrana que envolve os pulmões, causada por complicações da gripe espanhola. A doença, extremamente dolorosa, gerava abscessos no peito, febre alta e dificuldade para respirar. Jacinta foi separada da família e internada no Hospital de Vila Nova de Ourém em julho de 1919, mas seu estado não melhorou. Em agosto, um médico drenou o pus de seu pulmão esquerdo sem anestesia, um procedimento brutal para a época. Ela suportou a dor em silêncio, repetindo: "Ofereço isso pelos pecadores, para que se convertam e não vão para o inferno." Mesmo durante sua doença, Jacinta manteve uma grande fé e uma paz interior que impressionavam todos ao seu redor. Ela não se queixava de dor, nem demonstrava medo de sua condição. Jacinta revelou à sua prima Lúcia que teve uma visão de Nossa Senhora, em que a Virgem Maria lhe disse que seria levada para o céu, e que seu sofrimento teria um grande valor para a salvação das almas. A aceitação de Jacinta a esse destino foi notável. Ela não demonstrou qualquer resistência ao sofrimento, mas se entregou completamente à vontade de Deus. Na noite de 20 de fevereiro de 1920, Jacinta piorou subitamente. Pediu os últimos sacramentos, mas o padre chegou apenas após sua morte. Antes de partir, sussurrou à enfermeira: "Diga aos meus pais que estou indo para o céu, e que rezem muito pela paz do mundo." Faleceu às 22h30, aos 9 anos de idade, com o rosto sereno. Ela faleceu no hospital, rodeada de médicos e enfermeiras que testemunharam sua grande fé e serenidade até o último suspiro. Relatos afirmam que, mesmo nos momentos finais, Jacinta estava em paz e, como Francisco, parecia preparada para sua transição para o céu. Os que presenciaram sua morte afirmam que um perfume misterioso de flores encheu o quarto, sinal interpretado como uma graça celestial. Sua morte foi um grande sofrimento para sua família,
mas também uma enorme fonte de inspiração para todos que conheciam sua história. A maneira como Jacinta viveu sua doença e morte é um testemunho da profundidade de sua fé e do grande amor que ela tinha por Deus e pelos outros. Jacinta ofereceu cada respiração dolorosa pela conversão da humanidade, vivendo realmente a mensagem de Fátima. Sua morte não foi um fim trágico, mas a colheita de uma vida semeada em sacrifício. O seu corpo foi levado para Vila Nova de Ourém e sepultado em 24 de fevereiro, no jazigo dos Condes de Alvaiázere. Em 1935 e 1951, seu corpo foi exumado e encontrado incorrupto, preservado de forma milagrosa, mesmo após décadas. Seu rosto mantinha uma expressão tranquila, e as vestes estavam intactas. Em 30 de abril de 1951, os seus restos mortais foram trasladados para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e colocado ao lado de Francisco, onde repousam até hoje. Um ano depois, a 30 de abril de 1952, o bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, abre os 2 processos diocesanos sobre a fama de santidade e as virtudes dos 2 irmãos. Seguindo caminhos paralelos, a fase diocesana do processo de Jacinta é encerrada em 2 de julho de 1979. O processo de Francisco é encerrado, um mês depois, a 1 de agosto. 10 anos depois, em 13 de maio de 1989, João Paulo II decreta a heroicidade das virtudes de Francisco e de Jacinta. E os 2 pastorinhos passam a ser considerados veneráveis, o que acontece pela primeira vez na história da Igreja Católica com crianças não mártires. A partir desta data, os 2 processos são unidos num só. A beatificação ocorre em 13 de maio de 2000 pelo Papa João Paulo II, após o reconhecimento do milagre da cura de Emília Santos, uma mulher portuguesa que recuperou de uma paralisia após orações aos pastorinhos. A canonização dos irmãos Francisco e Jacinta Marto foi oficializada pelo Papa Francisco em 13 de maio de 2017, durante as celebrações do centenário das aparições de Fátima no Santuário de Fátima, Portugal. O milagre decisivo foi a cura inexplicável do menino brasileiro Lucas Maeda de Oliveira, em 2013, validado pela Congregação para as Causas dos Santos após rigorosa análise médica e teológica. Esse evento marcou a conclusão de um processo iniciado em 1952. A canonização foi um momento de grande júbilo para a Igreja e para os fiéis de todo o mundo. Durante a cerimônia, o Papa Francisco destacou que a vida deles é um testemunho de que a santidade pode ser vivida em qualquer idade e em qualquer condição, e que a verdadeira grandeza não está em feitos grandiosos, mas na pureza de coração e na disposição para cumprir a vontade de Deus, como demonstrado por Francisco e Jacinta. A Igreja reconheceu oficialmente a santidade de 2 crianças que viveram uma fé profunda e que, com sua vida simples, inspiraram o mundo inteiro. Além dos casos de milagres de Emília e Lucas, outros eventos reforçaram a fama de santidade dos pastorinhos. Incorruptibilidade de Jacinta. Seu corpo foi encontrado intacto em exumações realizadas, exalando um perfume de flores, um fenômeno associado à santidade na tradição católica. Visões proféticas. Jacinta teve visões sobre guerras futuras e o sofrimento do Papa, além de prever sua própria morte solitária, conforme relatado por Lúcia em suas memórias. No centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, o Papa Francisco destacou em sua homilia: Francisco e Jacinta não foram arrebatados ao céu, mas para lá caminharam com determinação. Mostraram que até uma criança pode vencer o mal com a graça de Deus. Mais de 500 mil peregrinos compareceram ao Santuário de Fátima,
onde os corpos dos santos repousam na Basílica de Nossa Senhora do Rosário e reforçam o significado da canonização dos pastorinhos de Fátima. Francisco e Jacinta Marto são os primeiros santos crianças sem terem sofrido martírio. Francisco, 10 anos, e Jacinta, 9 anos, um marco na história da Igreja. Suas vidas exemplificam oração, sacrifício e devoção ao Imaculado Coração de Maria. Francisco dedicava-se a consolar Jesus, enquanto Jacinta oferecia suas dores pela conversão dos pecadores. A canonização de Francisco e Jacinta Marto é um testemunho de como a fé de uma criança pode transformar o mundo. Seus milagres confirmam a crença católica em sua intercessão celestial. Suas vidas continuam a inspirar milhões, lembrando que a santidade não depende da idade, mas da entrega total a Deus. A cura de Emília. Era 25 de março de 1987, por volta das 11 da noite, quando Maria Emília Santos, que era paralítica, repousando em sua cama, rezava uma novena a Jacinta Marto, e um grande calor e formigamento começou nos pés e foi subindo por todo o corpo. Depois uma voz suave disse-lhe: "Senta-te que tu podes." Depois de 22 anos, Maria Emília se sentava pela primeira vez. 2 anos depois, em 20 de fevereiro, data em que celebravam os 69 anos da morte de Jacinta Marto, uma mulher de 60 anos se levantou de sua cadeira de rodas e começou a caminhar. Os médicos que a atendiam desde há vários anos não encontraram explicação científica à sua repentina cura, fato que foi confirmado pela Congregação para a Causa dos Santos. A cura de Lucas. Em 3 de março de 2013, Lucas, um menino de 5 anos, do Paraná, caiu de uma janela a 6,5 metros de altura, sofrendo um traumatismo craniano grave com perda de tecido cerebral e entrando em coma. Os médicos previram morte ou sequelas irreversíveis, como estado vegetativo. Os pais, devotos de Nossa Senhora de Fátima, e as freiras carmelitas de Campo Mourão recorreram às relíquias de Francisco e Jacinta, pedindo sua intercessão. Uma freira orou: "Pastorinhos, salvem este menino, que é uma criança como você." 2 dias depois, em 9 de março, Lucas acordou sem sequelas, recuperando plenamente suas funções cognitivas e motoras. Médicos, incluindo não crentes, consideraram a cura cientificamente inexplicável. Jacinta e Francisco, pastorinhos de Fátima, queremos aprender convosco o caminho que nos leva a uma vida de verdadeira união com Jesus. Ensina-nos, Jacinta, a amar os outros com todo o nosso coração, a reconhecer neles o amor de Deus e a dar a vida para que nenhum se perca. Ensina-nos a desejar tão intensamente como tu a conversão dos pecadores, a começar por cada um de nós. Ensina-nos, Francisco, o teu enorme amor, fiel e silencioso, por Jesus. Faz-nos desejar cada vez mais a sua companhia na oração e identificar-nos com a dor do seu coração ferido pela ingratidão dos homens. Pastorinhos de Fátima, pela vossa mão queremos entrar cada vez mais no coração de Maria, nosso refúgio, que nos há de conduzir até Deus. Amém.